tá, vamos lá. E você, já tentou clarear os seus dentes com pasta à base de carvão? O clareamento é um processo onde a gente precisa de um ácido para fazer o clareamento do dente. Esse ácido ele penetra no nosso dente e quebra as moléculas de pigmento que a gente tem lá na nossa dentina. O nosso dente ele é formado por duas camadas. A gente tem a camada superficial do nosso dente, que é o esmalte, que é aquela parte de cima onde a gente escova, e por debaixo desse esmalte a gente tem a dentina. E é nessa dentina que estão contidas as moléculas de pigmento que precisam ser quebradas para o dente ficar mais clarinho. Qualquer processo que não tenha o uso de ácido para clarear o dente não é um processo de clareamento efetivo. Porque tudo que é escovado ou passado em cima desse dente, nesse esmalte, não vai ter validade para real mudança de coloração do dente. Porque, como eu disse anteriormente, esse esmalte, que é a camada superficial, ele é translúcido, ele é transparente, ele é como se fosse um vidro. Então, nada que a gente esfregue superficialmente nessa estrutura vai de fato clarear o dente. Eu brinco com os pacientes que clarear o dente é a mesma coisa que clarear a mancha da pele. Não adianta nada a gente pegar um sabonete esfoliante ou uma esponja, uma bucha e ficar esfregando a pele. A gente não consegue remover uma mancha de pele. A gente precisa sim de um tratamento com um ácido para ter esse processo de clareamento. Existem duas maneiras seguras e eficientes de se fazer clareamento. É o clareamento caseiro e o clareamento de consultório. As duas técnicas elas se diferem pelo tempo de tratamento. O resultado final, independente da técnica que o paciente escolha, ele sempre será o mesmo. Não tem como a gente fazer uma previsão de que cor o dente vai ficar num processo de clareamento. As características genéticas de todos os pacientes, elas são individuais, né? Então elas são muito pessoais. Então um dente responde de uma maneira a um clareamento e o dente de outra pessoa responde de uma outra maneira. Hoje em dia a gente já sabe que a ingestão de substâncias com corante durante o clareamento não causa prejuízo nesse processo. O Brasil é um dos países onde mais se estuda sobre clareamento, porque o brasileiro ele tem bastante interesse nessa área de odontologia estética. Então, assim, os últimos estudos, que são os mais modernos, já mostram pra gente que as moléculas de corante que a gente ingere durante o clareamento, elas não conseguem penetrar numa velocidade maior dentro do dente para prejudicar esse processo. Então hoje a gente não recomenda mais que o paciente faça restrição total de qualquer substância com corante no processo de clareamento. Então, assim, para aqueles que gostam igual eu de vinho, de café, então podem ficar despreocupados que a gente pode ingerir essas substâncias enquanto estiver clareando os dentes. Eu sempre falo para os meus pacientes que eu não sou a favor de restrição alguma. Eu digo para eles que se você for fazer um tratamento estético para virar refém daquilo que você está fazendo, que é melhor você não fazer. Então, assim, não tem problema nenhum a gente continuar consumindo corante. Porque o nosso dente, ele vai sim pigmentar com o tempo pelo consumo de tudo que a gente consome com corante e também por outros fatores, como, por exemplo, o envelhecimento do próprio dente. Então a gente tem que pensar no clareamento como uma ferramenta estética que a gente tem, mas ele não pode privar a gente dos prazeres que a gente tem. Se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito de clareamento, entrem em contato conosco. E não esqueçam, hein? Carvão só pro churrasquinho do domingo.